Ei, gente, boa noite. Aqui é o Wesley com vocês. Eu separei mais uma meia horinha aqui para conversar com vocês sobre os requisitos da denúncia e da queixa-crime, né? Nós estamos aqui num curso de processo penal, conforme vocês já sabem. Estamos trabalhando a fase na qual a gente estuda a ação penal. Nós temos, a bem da verdade, no sistema jurídico processual penal brasileiro, duas modalidades de ação, se formos levar em consideração ou tomarmos como critério a análise subjetiva, ou seja, de quem é o titular da ação. Então a gente tem dois grandes grupos, né, que seria a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, se dividiria entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação ou a requisição do ministro da Justiça, e a ação penal privada teria três subdivisões: a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, a ação penal privada personalíssima ou a ação penal privada subsidiária da pública. Essas explicações nós já fizemos em outro momento, então hoje nós vamos nos dedicar principalmente a trabalhar os requisitos da peça inicial acusatória. Veja, a inicial acusatória é a peça processual que dá início ao processo penal condenatório. Então é aquela peça na qual o titular da ação vai requerer a condenação de alguém. Nós temos duas iniciais acusatórias: a queixa-crime, que inicia a ação penal privada, e a denúncia, que inicia a ação penal pública, seja pública incondicionada, seja pública condicionada à representação. Então, a primeira coisa para nós sabermos como iniciar uma ação penal é identificarmos se aquele crime que nós chegamos à conclusão que ocorreu se procede mediante queixa ou, não havendo menção específica no Código Penal, se trata de um crime de ação penal pública. Veja que quem define a natureza jurídica da ação ou qual a modalidade da ação que vai ser utilizada para perseguir um determinado delito é o Código Penal. É, portanto, então, uma norma que nós podemos chamar de norma mista, a norma definidora da modalidade de ação penal. Eu devo levar em conta a data na qual o fato foi praticado, a conduta foi praticada, para saber qual a legislação vigente, portanto, a natureza da ação naquela situação. Veja que se há mudança posterior ao fato da natureza jurídica da ação, apenas se essa mudança for mais benéfica ao acusado, é que a legislação mais recente irá retroagir. Nós comportamos em relação às normas definidoras da ação, ou do tipo de ação, da mesma forma com a qual nos comportamos quando estamos examinando uma norma penal. Então, a norma penal é irretroativa, assim como a norma definidora da natureza da ação, a não ser que a norma mais atual, a norma vigente, portanto, na data em que você faz o exame da questão, seja mais benéfica. Senão, a gente vai levar em consideração, vamos aplicar a norma vigente à época dos fatos ou da conduta. Suponha, por exemplo, que um fato equivalente a um estupro tenha acontecido no ano passado, vamos colocar em meados de 2018. Naquela época, ou naquele ano, a ação penal no crime de estupro, portanto, nos crimes contra a dignidade sexual, dependia de representação. Se tratava de ação penal pública condicionada à representação. Atualmente, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual é a ação penal pública incondicionada. Se é assim, veja que a ação penal pública incondicionada ela é uma ação que dá mais oportunidades ao Estado agir, ou seja, ela prestigia o poder punitivo estatal, a ação penal pública incondicionada. Como a mudança legislativa é mais gravosa, essa mudança não retroage ao fato ocorrido no ano passado. Logo, mesmo que o processo se inaugure agora, ou que se busque ingressar com a ação penal hoje, meados de 2019, quando eu estou gravando esse vídeo, seria necessário levar em consideração a modalidade da ação definida na data do fato. Portanto, se foi em 2018 que o fato aconteceu, seria a ação penal pública condicionada à representação.
sendo exigível a representação como condição de procedibilidade para a ação promovida hoje. Veja, promovo a ação hoje, mas exijo as condições de procedibilidade que eram exigidas pela lei vigente na data do crime, ou na data da conduta, né, para ser mais preciso, o crime poderia ter sido realizado na sua modalidade tentada. Então, o primeiro ponto é definir a natureza jurídica da ação. Se se tratar de uma ação pública, a peça inicial será a denúncia. Se se tratar de ação penal privada, a peça inicial será uma queixa-crime. Bom, os requisitos da peça inicial acusatória, eles estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, basicamente, você deve endereçar essa peça a um juiz competente. Então, é importante que quando faz um exercício a respeito de ação penal, você tenha mais ou menos em mente as regras sobre competência. Pelo menos é um dos focos que se aprecia para saber se o redator da peça realmente conhece o processo penal. É preciso ter em mãos, né, a qualificação quanto mais adequada, quanto mais profunda ou mais ampla possível, né, em relação a quem são o querelante. Caso se trate de ação penal privada, o querelante é o autor da ação ou o querelado, o réu. Se se tratar de membro do Ministério Público, quem vai promover a ação, nós vamos ter apenas a necessidade de ter em mente ou de ter em mãos a qualificação quanto mais minuciosa possível do agressor, portanto do réu. É importante saber então a qualificação do réu, a gente vai ver que tem detalhes em relação a isso aí. É preciso descrever na inicial acusatória minimamente qual a conduta que está sendo imputada ao infrator. Quando eu digo minimamente, eu até posso melhorar essa minha fala dizendo que essa descrição deve ser quanto mais minuciosa possível. Lembrando que uma inicial acusatória não deve ser prolixa, nem ter uma redação que dificulte o exercício da defesa. Por isso, a objetividade, sem perda, é claro, dos detalhes necessários a configurar as elementares do crime, é preciso que se tenha. Após a narrativa do fato, é bom que se tenha em mente a classificação jurídica que se vai dar ao delito, requerer a condenação, por óbvio, indicando as provas que se deve produzir, inclusive testemunhas, se houver, datar e assinar a peça. As peças apócrifas não são recebidas, sejam elas denúncias, sejam elas queixas-crimes. Então, se nós estamos trabalhando algum tipo de pedido que envolve o advogado, veja que o advogado pode ingressar com a queixa-crime numa ação penal privada exclusiva, numa ação penal privada personalíssima ou numa ação penal privada subsidiária da pública. Independentemente da situação, você poderá, como advogado, ser o redator da peça inicial de um processo penal. Veja que se nós estamos trabalhando num crime de ação penal pública, o advogado só atuará se o Ministério Público, no prazo que tem para promover a denúncia ou para apresentar a denúncia, não o fizer. O prazo para a apresentação da denúncia é de 5 dias se o indiciado estiver preso ou de 15 dias se ele estiver solto. Então, recebido as peças de informação ou o inquérito na repartição ministerial, o Ministério Público passa a contar com esse prazo para produzir as suas manifestações. Ele pode, por óbvio, apresentar a denúncia, caso entenda haver prova de autoria e de materialidade de um ilícito penal. Ele pode, nesse prazo, requerer novas diligências à autoridade que presidia o procedimento de investigação, por exemplo, ao delegado de polícia. Ele pode, não percebendo indícios suficientes, ou até mesmo tendo identificado que o fato já prescreveu ou que sequer se trata de um fato atípico, requerer o arquivamento do inquérito. Veja que o arquivamento do inquérito ou das peças de informação é um tipo de procedimento complexo, onde o requerimento do Ministério Público deve ser sucedido de uma decisão judicial no mesmo sentido. A atuação do Ministério Público em relação à oferta da ação penal ou de requisição de novas diligências, essa se dá segundo a autonomia do Ministério Público. Se trata aí de uma instituição independente, autônoma, com toda a liberdade para exercer o seu juízo de valor. Não obstante isso,
ou seja, não obstante estar nas mãos do Ministério Público a formação da opinião delite, né, identificar a existência da autoria, da materialidade, da tipicidade do fato para a propositura da ação penal, o juiz, no processo penal brasileiro, cumpre um papel de fiscal da obrigatoriedade da ação penal, um papel que alguns dizem ser anômalo. Podemos até dizer que o papel principal do juiz é julgar, né? Mas ele pode exercer, segundo dita o artigo 28 do CPP, essa competência, e caso discorde de uma proposição de arquivamento, deve então remeter esse pedido, mais as peças de informação, ao Procurador-Geral da República. Na verdade, no caso do Ministério Público Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão daquele órgão, ou no caso do Ministério Público Estadual, aí sim é o Procurador-Geral de Justiça, que, entendendo que o promotor que requereu o arquivamento está correto, deve insistir nessa proposição de arquivamento, só então estando o juiz obrigado a arquivar aquelas peças de informação. Caso o Procurador-Geral ou a Câmara de Coordenação e Revisão entendam que o fato deve ser objeto de uma propositura de ação, então outro promotor, aí esse sim, não agindo segundo a sua autonomia e sim representando a chefia da instituição, fica então obrigado a propor a ação através da apresentação da denúncia. Veja que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ainda consiste em uma fase pré-processual. Não se trata necessariamente de processo à luz do que dita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O processo penal se inicia com o recebimento da denúncia, ou da queixa, por óbvio, que é um ato judicial, onde o juiz afere a existência de indícios de autoria, de prova da materialidade, questões relacionadas à tipicidade, à própria possibilidade de aplicação de pena, e reconhecendo que estão presentes esses requisitos, que nós chamamos de condições de ação, também os pressupostos processuais, como legitimidade para a causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, além da justa causa, esses 4 elementos nós chamamos de condições de ação. Os pressupostos processuais envolvem legitimidade para o processo, né, para a gente deixar de uma maneira bem clara. Então, a pessoa que vai apresentar a peça inicial deve possuir o ius postulandi, no caso, ou ser membro do Ministério Público ou ser advogado. Evidentemente, essa é uma questão que envolve pressuposto processual. Questões relacionadas à existência de causas de demanda, ou seja, um pedido realmente feito. Enfim, os elementos previstos lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, que configuram aí os elementos que o juiz deve levar em consideração ao fazer o juízo de admissibilidade da demanda penal, que a doutrina também chama de juízo de prelibação. Então, nesse juízo de admissibilidade, o juiz leva em consideração indícios mínimos de autoria e de materialidade, não sendo necessário prova cabal de que o fato existiu ou de que alguém tenha sido o seu autor. É uma hipótese em que se atua em obediência ao princípio do indubio pro societate, de forma que, se há algum indício de que houve a prática da infração, algum indício de que alguém, aquele que foi imputado, foi o autor dessa infração, o processo deve ser inaugurado. Veja, com o recebimento da denúncia se inicia o processo e com a citação se angulariza a relação processual, aperfeiçoando essa relação para o sentido de, enfim, permitir o exercício do contraditório, da ampla defesa e dar vazão aos demais princípios processuais, que nós estudamos em outro momento. Bom, então são detalhes interessantes de você conhecer para você saber quais os requisitos você deve observar. Na prática, como eu disse, deve-se identificar qual o fato criminoso, com base nessa identificação, identificar se é a Justiça Federal ou a Justiça Estadual que vai ser responsável pelo julgamento. Após a identificação de qual a justiça competente, o profissional do direito que inicia essa ação penal deve também identificar qual o juízo competente. Então, nós vamos levar em consideração
regras que estão previstas na Constituição da República, para saber qual a justiça competente, regras que estão no Código de Processo Penal, para saber qual o juízo competente, eventualmente, sendo necessário analisar regras que estão nas leis de organização judiciária do Estado ou da União, obviamente também regulamentos, atos que têm um caráter normativo, que provenham dos tribunais, podem especializar varas e, portanto, serem úteis para que nós possamos saber a quem endereçar a peça inicial. Então, veja, se o delito ofende o interesse, o patrimônio ou o serviço da União, de empresas públicas federais ou de entidades autárquicas federais, ou de alguma forma estão presentes os requisitos lá do artigo 109 da Constituição da República, que você deve checar após ver esse vídeo, você deverá endereçar essa peça para a Justiça Federal. Evidentemente, que é preciso saber que a Justiça Federal se organiza em seções e subseções. A seção judiciária normalmente fica na capital dos estados. As subseções são aquelas varas que funcionam no interior dos estados. Então, seria mais ou menos isso. O senhor juiz federal, o excelentíssimo senhor juiz federal da subseção judiciária, por exemplo, de Governador Valadares, da segunda vara da subseção judiciária de Governador Valadares, alguma coisa nesse sentido seria o endereçamento, caso se trate de Justiça Federal. Se se tratar da Justiça Estadual, lembre-se, a Justiça Estadual se organiza em entrâncias, essas entrâncias são organizadas em torno de comarcas, então se endereça para o excelentíssimo juiz, ou senhor juiz de direito da tal vara da comarca de tal município. Enfim, é mais ou menos essa, na verdade, é a primeira linha que você vai preencher na sua peça inicial acusatória. Lembrando que nós estamos falando de uma inicial acusatória produzida por um advogado, portanto, estamos falando de queixa-crime. Em seguida, é preciso colocar que a qualificação do querelante, que é o autor, indivíduo que contratou os serviços desse escritório de advocacia. Veja que, para que se promova uma ação penal privada e, portanto, se apresente a queixa-crime, o advogado deve estar munido de uma procuração com poderes especiais para tanto. Aliás, essa procuração, segundo dita o artigo 44 do Código de Processo Penal, deve conter também a súmula, na verdade, um resumo do fato delituoso. É um requisito necessário. Então, poderes especiais e o resumo do fato delituoso constando na procuração. Se nós vamos fazer uma peça inicial para ser apreciada por uma outra pessoa, por exemplo, num concurso ou numa prova, é necessário que a menção à existência dessa procuração com poderes especiais e com o fato delituoso ali narrado seja de alguma maneira colocada aí no preâmbulo da sua peça. Então, fulano de tal, devidamente qualificado, querelante, por seu advogado abaixo assinado, conforme procuração, com poderes especiais, que narra o fato delituoso, ou conforme procuração produzida nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Isso já demonstra que você tem conhecimento da necessidade da procuração ter esses detalhes, né? Caso você não vá apresentar a própria procuração nesse concurso, ou nessa avaliação que você vai fazer, ou, obviamente, na sua vida real, né? Enfim, essa procuração deve ter esses critérios ou esses requisitos. É importante que você saiba disso. Então, após escrever a qualificação do querelante, deve-se dizer: vem perante esse magistrado promover ação penal privada ou apresentar a queixa-crime. Essas duas fórmulas são passíveis de se aceitar. Contra ou em face de, tanto faz, eu não vejo grandes problemas nessa redação, em face de, com a qualificação quanto mais minuciosa possível do querelado, que seria o autor do fato, portanto, o réu nesse processo que você inicia. Veja que
a legislação ela não exige que a qualificação do querelado ou do réu seja completa. É possível que se promova a ação penal contra alguém sem conhecer sequer o seu nome. Então basta que você consiga colocar aí na peça inicial dados pelos quais se possa identificar o infrator. Obviamente que se você está fazendo uma avaliação ou uma prova, alguma questão real, né, da sua vida, esses dados já devem ser do seu conhecimento. Até porque na ação penal privada, o prazo de decadência do direito de queixa começa a contar a partir do conhecimento da autoria. Tudo bem que conhecimento da autoria não significa conhecimento da qualificação do querelado, mas é importante que o advogado tome as cautelas necessárias para se identificar essa pessoa de maneira adequada. Não só identificar, como qualificar. Veja, uma vez identificada, não sendo possível encontrar a qualificação, a queixa deve ser apresentada em juízo com os dados que possam fazer, de alguma forma, esse processo ir à frente. Ou seja, com o mínimo de qualificação, ainda que seja a descrição física do infrator, né? E local onde ele possa ser encontrado. Tá? De modo que evite algum questionamento futuro sobre decadência do direito de queixa. Imagine, você já sabe quem é o infrator, mas não sabe os dados pelos quais você pode qualificá-lo. E não apresenta a queixa-crime. Provavelmente, quando você o fizer, se deixar passar mais do que 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria, vai ser reconhecida a decadência, esse processo será arquivado com o julgamento de mérito, já que a decadência do direito de queixa permite a extinção da punibilidade do agente nos termos do artigo 107 do CP. Então, deve-se ter cuidado, cautela, na hora de apresentar essa qualificação e saber também as consequências da demora em apresentação da queixa-crime, no caso de você saber quem é o autor da infração, mas ainda não ter os dados completos para sua qualificação. Veja que o prazo de decadência do direito de queixa é um prazo material, então ele deve ser aferido nos termos do artigo 10 do Código Penal. Nesse sentido, inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do fim. Então, o dia do começo é computado na conta, o dia do fim é retirado da conta. Se trata de um prazo peremptório, é um prazo que não se prorroga segundo a maior parte da doutrina. Então, se cair no final de semana, é importante que se apresente no dia útil anterior, ou se cair num dia que não é útil, né? Veja que eu estou comentando aqui um sistema onde você não tem condições de distribuir processo no final de semana. Obviamente que há juízes plantonistas atuando em todas as sessões e varas, tanto federais como estaduais. Então, num caso de absoluta impossibilidade de se apresentar num dia de expediente, eu não vejo problema que se apresente a fim de evitar perecimento de direito em sede de plantão. Mas é importante verificar nas portarias dos plantões de cada unidade, né, jurisdicional, quais são os processos que são recebidos nesse período, evitando qualquer contratempo. Mas, de todo modo, veja, existindo algum tipo de limitação ao exercício do seu direito no final de semana, é um argumento que se pode ter, né? No sentido de que o prazo peremptório não pode ser frustrado pela ausência do serviço jurisdicional. Mas é preferível que se apresente no dia útil anterior ao final do prazo. Tá? Enfim, uma avaliação, eu levaria em consideração essa situação e caso o prazo, por exemplo, finalizasse no domingo, eu colocaria como último dia para apresentação da minha queixa-crime a sexta-feira, se dia útil fosse. Veja, não há prorrogação para o futuro, essa aqui é a questão importante aqui. Preste atenção também num detalhe. O prazo nessa situação conta-se em meses, então ele não é computado em dias. Logo, ele vence no dia útil anterior àquele do começo, no 6º mês subsequente àquele em que deu início ao prazo. Veja, se nós estamos num prazo que começa no dia 10 de janeiro, vamos contar fevereiro, março, abril, maio, junho. No dia 9 de junho, essa queixa-crime tem que ser apresentada. Veja, antes do dia 9, inclusive o dia 9, porque o dia 10 seria o último dia do prazo e ele tem que ser excluído.
Então, na hipótese que eu inicie o prazo no dia 10 de janeiro, esse prazo para apresentação da queixa-crime vai se encerrar no dia 9 do mês de junho. Repito, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Julho, vamos lembrar que é julho, né? Porque são 6 meses. Então, no dia 9 de julho é o último dia que você deve apresentar, 6 meses, tá? Para que não haja confusão. Então, não vai contar janeiro, obviamente, porque está correndo o prazo. Fevereiro, março, abril, maio, junho. No dia 9 de julho, você deve apresentar o seu processo, a sua queixa. Caso o dia 9, obviamente, seja um dia útil, porque aí é o último dia do prazo que você tem para apresentar essa peça. Correto? Isso aqui vai especificamente para os alunos, né, dos cursos que estão acompanhando aí comigo. Ok? Eu coloquei precedentes dessa natureza nos resumos que passei para vocês. Vocês podem acompanhar esses resumos. Para aqueles que não têm acesso ao resumo, é uma pesquisa simples de ser feita no site do STJ para você perceber precedentes sobre essa questão, tá? Que é muito importante. Além, é claro, de perceber o último dia do prazo, você precisa, tendo já apresentado as qualificações tanto do querelante quanto do querelado, descrever minuciosamente os fatos na sua peça inicial. Veja que a defesa se defende dos fatos e não da classificação jurídica que você vai dar ao delito. Obviamente que a classificação também deve constar na sua peça inicial, mas a classificação é menos relevante, eu diria. Aliás, é claro, ela é relevante para nós sabermos se essa ação é ação penal privada. É óbvio. Mas, partindo do pressuposto que em um eventual exercício, como advogado, você apresentará uma queixa substitutiva, então, mais importante você saber bem a classificação do delito é identificar se se trata de ação penal privada ou se se trata de ação penal pública, é claro, com base nisso, saber contar o início do prazo. Veja que o prazo para queixa subsidiária começa a correr do final do prazo que o Ministério Público tem para apresentar a denúncia, ou seja, dos 15 dias ou 5 dias, né? Então, precisa saber quando venceu o prazo do promotor para você saber quando começa o seu. Aí tem que identificar quando o promotor recebeu as peças de informação. Mais uma vez, aqui é um prazo que deve ser contado nos termos da lei, na hipótese do prazo do promotor, nos termos da lei processual penal, já que não se trata de prazo peremptório. Então tem um detalhe importante, né? O dia que o promotor recebe as peças de informação não será computado, mas o dia do fim, sim. Então é o inverso do prazo de decadência do direito de queixa, que é um prazo material. O prazo para oferta da ação penal, no caso do Ministério Público, é um prazo processual, mesmo assim um prazo impróprio. O promotor não fica impedido de apresentar a denúncia se deixar esse prazo escoar. Mas, obviamente, com o escoamento desse prazo sem manifestação alguma, ou seja, com a inércia do promotor de justiça, autoriza o manejo da ação penal subsidiária. Veja, se o promotor de justiça pediu o arquivamento, se ele requereu novas diligências, não há inércia, portanto, não inicia aí um direito de queixa subsidiária. É só se houver inércia nesse período dos 15 ou 5 dias que eu comentei. Tá certo? Então, finalizado o prazo para o promotor, o dia seguinte à finalização é o primeiro dia do prazo para a oferta de queixa subsidiária, que nós vamos incluir na contagem. Certo? Então, vamos imaginar, de exemplo, que o promotor tenha deixado fluir o seu prazo, suponha que o prazo para o Ministério Público ingressar com a peça inicial fosse de 5 dias. Não vamos pensar aqui no final de semana. Começando no dia 1º de janeiro. Se trata, por exemplo, de um indiciado preso. Então, nós vamos excluir o dia 1º de janeiro, vamos contar 2,
3, 4, 5, 6. O dia 6 de janeiro é o dia que o promotor teria para apresentar a denúncia. No dia 7 começa o prazo para a queixa subsidiária, que também é de 6 meses. Então, se nós estamos falando de 7 de janeiro, no dia 6 de julho termina o prazo para a queixa subsidiária. Tá certo? Então, cuidado com esse detalhe aí, né? E quem tiver mais dificuldade com relação a isso, pode conferir, né? Como eu disse, os resumos que eu deixei para vocês. Então, a redação sempre causa alguma dúvida, mas tem lá os precedentes que vocês podem acompanhar, tá ok? Bom, então, falamos bastante da questão do prazo, da identificação da natureza do delito. Lembramos aqui para vocês que é preciso ter a descrição mais minuciosa possível dos fatos na peça inicial. Após a descrição, se requer a condenação, mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, em razão dos fatos acima narrados, fulano de tal enquadrou nas penas do artigo tal, 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 pelo que se requer o devido processamento deste feito, com a sua condenação às penas cabíveis. Basta isso. Se se trata de uma avaliação, é interessante também apontar qual rito se deve seguir. Veja, se o delito é de menor potencial ofensivo, o rito é sumaríssimo. E o que fica mais ou menos intuído pelo fato de que se trata de competência dos juizados especiais criminais. Se o delito tem pena máxima superior a 2 anos, nós vamos falar aí de um rito comum ordinário, que pode ser sumário, ou pode ser comum, que pode ser sumário ou ordinário, né? Se se tratar de crime cuja pena não exceda 4 anos e seja superior a 2, a pena máxima, o procedimento é sumário. Se a pena do crime, a pena máxima do crime, superar 4 anos, o procedimento é ordinário. Então, é interessante citar na sua peça qual o procedimento vai seguir, embora na prática, na vida real, essa não seja uma obrigação, e mesmo pelo Código de Processo, que vai tornar a sua queixa menos valiosa ou que possa ser passível de uma desaprovação por um examinador. De todo modo, é razoável que você aponte o rito para mostrar que você tem um conhecimento completo. E aqui eu queria fazer um lembrete. Quando se trata de delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não superou 2 anos, nós vamos ter competência dos juizados criminais. Mas se o crime de menor potencial ofensivo foi praticado em conexão ou continência com o crime mais grave, quem será competente para julgar ambos os fatos será a vara comum, embora a Lei 90/99, no seu artigo 60 e 61, mencionem que serão possibilitadas as medidas equivalentes à transação penal e as consequências de uma composição dos danos civis, também nesse caso de conexão. Nós temos questões aí nesse ponto, né, de cabimento ou não da chamada transação penal ou da aplicação de pena alternativa, né, ou mesmo dos efeitos de uma eventual conciliação ou um ajuste quanto aos danos civis que o crime pode ter causado entre vítima e autor do fato. Mas não vamos tratar nesse vídeo. De modo que o importante é nós sabermos que a jurisprudência do STJ tem entendido que se tratar de conexão ou continência entre 2 delitos que por si são de menor potencial ofensivo, mas no somatório da pena, no caso do concurso material, superar 2 anos, a competência da vara comum. É uma jurisprudência que eu até aponto algumas críticas em relação a ela, mas de todo modo essa jurisprudência existe, né, e tem sido utilizada, há precedentes recentes. Então é bom que nós tomemos cuidado, lembrando sempre que no caso de conexão ou continência entre mais de um crime de menor potencial ofensivo, se o somatório das penas superar 2 anos,
A competência não será do juizado, será da vara comum, tá? Bom, no final da sua peça processual, você vai colocar o local, a data, no caso dos exercícios que normalmente são submetidos aos alunos, a data deve ser o último dia do prazo de decadência do direito de queixa, né, para demonstrar que você teve o conhecimento. Em alguns concursos públicos não se deve assinar ou permitir qualquer dado que apresente a identificação do indivíduo, então basta colocar a assinatura, escrito por extenso, né, OAB do advogado, não o número da OAB, porque senão identificaria a prova, mas enfim, o XXX, algum dado que a própria banca possa ter apresentado para você mostrar que a peça está devidamente assinada, porque é importante, como eu já disse no início do vídeo, e que se trata de um profissional do direito, tá certo? Então acho que esse vídeo já está aí com seus 35 minutos, está até longo demais, espero que vocês aproveitem, boa sorte aí no exercício que eu deixei para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!